Dando continuidade ao comentário da nossa lição 4, com o tema A Estrutura da Bíblia, vamos para o tópico 2, que traz o título O Antigo Testamento. Neste tópico, nós temos 3 pontos. O primeiro, os livros do Antigo Testamento. O segundo, canonicidade do Antigo Testamento. O terceiro, particularidades do Antigo Testamento. No nosso ponto 1, nós vamos estudar sobre a classificação dos livros do Antigo Testamento. Vimos anteriormente que esses livros, eles compõem todos os escritos antes de Cristo. Na Bíblia protestante, são 39 livros que se dividem nos seguintes grupos. O primeiro, o Pentateuco, que é a lei, que são os 5 primeiros livros, formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, que são 12 livros, que são formados de Josué a Esther. Temos também os livros poéticos, composto por 5 livros, a saber, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes, e também os proféticos, que são divididos em profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, que inicia-se ali em Oséias e vai até Malaquias. Antes de falarmos um pouquinho da diferença da Bíblia protestante para a Bíblia utilizada pelos judeus, eu quero fazer aqui menção a referência a profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores, eles têm essa separação pelo volume de escritos. São maiores não por serem mais importantes, mas por ter um volume maior de registros escritos de profecias. Quando olhamos profetas menores, é uma referência à quantidade ou o volume de escritos deixados para a nossa conferência. E é importante também dizer aqui que a Bíblia judaica, ela é diferente, ela tem aí um conjunto menor de livros, são 24 livros. E por que tem uma quantidade menor de livro? Os textos são diferentes? As histórias, os livros são diferentes? Não, não são diferentes. São os mesmos textos. A diferença são os agrupamentos. Nós dividimos Samuel em 2 livros. Na Bíblia, em hebraico, é um livro só. Esdras e Neemias também são divididos na nossa Bíblia. Na Bíblia hebraica, é um livro só. E nós temos também diferentes que os profetas, são 12 profetas menores. Na Bíblia em hebraico é um só livro, está nomeado como os 12. E outra coisa importante também aqui é a divisão. Eles dividem assim, a lei, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros, que é igual aos nossos, a mesma divisão. E a segunda divisão dele são os profetas, e aí eles dividem em profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Veja que interessante, Samuel e Reis e Josué e Juízes entra aqui como profetas. E depois temos os profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12. Então, aqueles 12 profetas menores, eles são compostos por apenas um livro. Depois, a outra divisão deles são os escritos, que são os livros poéticos. E quais são eles? Salmos, Provérbios e Jó.
e depois eles também dividem esses escritos em 5 rolos, que são Cantares, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. E eles também fazem outra divisão, que são os livros históricos: Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Veja aqui que o profeta Daniel ele entra dentro dos livros históricos, formando aí 24 livros. A diferença está na composição dos livros, porque quando olhamos os textos e olhamos as divisões desta Bíblia em hebraico, nós veremos que compõem os mesmos livros da Bíblia protestante. Eu gostaria de trazer aqui uma informação acerca desses 5 rolos formados por Cantares, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. Eles tinham uma função importante ali nas festas dos judeus. O livro de Cantares, ele era lido na Páscoa, em alusão ao Êxodo. O livro de Ruth, ele era lido por eles no Pentecostes, na celebração da colheita em seu início. O livro de Esther, ele era lido na festa de Purim, comemorando o livramento de Israel da mão do mau Amã. E Eclesiastes era lido na festa dos tabernáculos, a festa de gratidão pela colheita. Veja que eles tinham 2 momentos aí, a celebração pela colheita e a festa pela gratidão da colheita. E o livro de Lamentações, ele era lido no mês de Abibe, relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Interessante aqui esta menção aqui, a importância que eles davam para a história de Israel, pelos livramentos, pela gratidão por tudo que Deus fazia. E esses livros eram lidos nesses dias de comemoração. Acerca dos livros do Antigo Testamento, falando aí desta divisão, é importante ainda nós registrarmos aqui, como o autor deixa aqui no livro de apoio, ele diz assim: conforme visto, a divisão adotada pelos cristãos protestantes constitui-se de 4 partes e baseia-se na disposição dos livros por tópicos, com a origem da tradução das escrituras sagradas para o grego, a versão da Septuaginta, iniciada por volta do 3º século antes de Cristo. E esta categorização diferente, somando esses 39 livros divinamente inspirados, são iguais à dos protestantes. Quero também lembrar aqui que ambas as Bíblias, tanto os escritos dos judeus quanto o dos protestantes, trazem aí no seu início o Pentateuco como os primeiros livros nos arranjos do cânon. Isso confirma a premissa de que esses 5 livros são fundamentais para o estudo e a compreensão de todos os demais. A importância aí dos 5 primeiros livros. Depois nós vamos para o ponto 2, que vai tratar aqui da canonicidade do Antigo Testamento, voltando aqui a questão iniciada no ponto 1, do significado de cânon. Então, é importante aqui nós lembrarmos que estes livros formarem o cânon sagrado dos registros bíblicos, eles têm aí alguns pontos para a avaliação, ou seja, eles, para serem canônicos, eles tinham que seguir alguns fatores aí básico para que entrasse no registro aí do livro de Deus. O primeiro, o autor cita aqui, é a inspiração divina.
que nós já vimos na nossa lição de número 2, que atesta que o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Nós temos menção aqui de Neemias 9:30, Zacarias 7:12, 2 Pedro 1:21. É muito importante você fazer a leitura destes textos. Por quê? Porque eles provam aí a presença ou a atuação do Espírito Santo na vida daqueles profetas que falavam ao povo. E o que eles falavam ao povo sobre inspiração do Espírito Santo é o que consta no livro sagrado. Em 2 Pedro, capítulo 1:21, o apóstolo diz: homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E o autor traz aqui a citação de dois grandes teólogos que falam acerca desta inspiração divina. O primeiro dele diz que o que qualifica um livro no lugar do cânon do Antigo ou do Novo Testamento não é o fato de ser antigo, informativo ou útil, e de fazer muito tempo que é lido e valorizado pelo povo de Deus, mas sim que tenha a autoridade de Deus para o que diz. Ou seja, o fator inspiração divina, o fato de ter sido inspirado pelo Espírito Santo, é a prova irrefutável da sua veracidade. Um outro teólogo diz que o único teste de canonicidade que permanece de pé é o testemunho que Deus, o Espírito Santo, dá à autoridade da sua própria palavra. E nós temos também outro ponto relacionado à canonicidade do Antigo Testamento, que é o reconhecimento do povo de Deus. Todas as vezes que os autores bíblicos faziam menção do texto, das palavras de Deus, o povo aceitava como verídica. Você pode confirmar isso em Êxodo 24:3-7, Daniel 9:2. Daniel, quando vai falar aqui dos registros, das revelações que Deus dera a ele faz menção aos escritos de Jeremias. Então, Deus dá autoridade divina a um livro e os homens de Deus o acata. Deus revela e seu povo reconhece o que o Senhor revelou. Isto é uma grande prova da canonicidade, quando os homens que estão ali presentes no momento de receber aquela palavra, a recebe como genuína vinda de Deus. É isto que Norman Geisler enfatiza sobre o reconhecimento do povo de Deus. E nós temos aí alguns outros textos que você pode verificar. Já citei Êxodo 24:3, também pode estar olhando Josué 24:26, o primeiro livro de Samuel 10:25. Todas estas citações vão trazer aí o reconhecimento do povo de Deus, de que aquela era a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus faz menção a esses textos registrados na Bíblia, que ele conhecia, que Jesus conhecia. Jesus era um jovem judeu, ele era um conhecedor das Escrituras. Ele cita as mesmas em Lucas 24:44. Quando Jesus fala que os escritos da lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, Jesus está fazendo menção ao Antigo Testamento. O terceiro ponto vai falar da terceira prova da canonicidade do Antigo Testamento, que é a preservação pelo povo de Deus, atestando que este livro era conservado como a palavra de Deus, conforme Deuteronômio 31:24-26, Daniel 9:2. Nós vimos na aula anterior que nem todos os escritos deixados por homens foram inspirados pelo Espírito Santo ou aceitos pelo povo. Dentre eles, nós temos Tobias, Judite, Baruque, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos e outros foram rejeitados e considerados
apócrifos. Nós vimos que eles são considerados apócrifos por conterem erros teológicos ou históricos. Mas a lei de Deus, os livros de Deus, principalmente aqueles 5 primeiros, eles foram até mesmo preservados dentro da arca. Dentro da arca de Deus, conforme Deuteronômio 31, 26. E nós vemos também quando Josias encontra em 2 Reis 23, 24 ali, rolos de livros sagrados da lei de Deus, escondidos nos umbrais da porta. Todos esses livros eles foram preservados pelo povo de Deus como a palavra do Senhor. E sobre o ponto 3, as particularidades do Antigo Testamento, vem falar aqui sobre qual língua foi escrita os livros do Antigo Testamento. E aqui o autor deixa para nós. Foi escrita no hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã, conforme Isaías 19, 18. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe, e foi até mesmo estes escritos que foram encontrados nos rolos do Mar Morto entre 1947 e 1964, confirmando a preservação e a suficiência dos textos do Antigo Testamento. Outra coisa importante para nós fazermos menção acerca deste ponto é que tanto os judeus como os cristãos protestantes jamais aceitaram a inserção dos livros apócrifos no Antigo Testamento. E nós sabemos que após o Concílio de Trento, em 1546, esses livros compõem aí, esses apócrifos, a Bíblia Católica. Outra coisa importante para nós fazermos menção aqui é a divisão da Bíblia ou a inserção nas Bíblias para facilitar a leitura dos capítulos e dos versículos. As Bíblias em hebraico, elas não têm essa divisão, elas são textos seguidos, assim como você lê em livros. Na Bíblia protestante, eles foram divididos em capítulos e versículos para facilitar a leitura. Então, o autor diz aqui, em 1227 depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. E eu quero lembrar aqui também que aquelas frases em negrito que está acima do início de cada capítulo, na maioria das Bíblias, eles não fazem parte da inspiração do texto bíblico. Foi acrescentado ali também para facilitar ou para você melhor encontrar ou estudar a Bíblia. Eles são chamados a epígrafe do texto. Quando nós vemos lá o livro de Jeremias, no capítulo 1, aqui na minha Bíblia, Almeida Revisada e Corrigida, está assim lá em cima, antes do capítulo 1, a vocação e a primeira visão de Jeremias. Então, esta epígrafe, ela foi aí acrescentada por homens. Lá no capítulo 2 de Jeremias, logo acima, a epígrafe diz assim: Jeremias é enviado a Jerusalém para a repreender pela sua rebelião. Este também são acréscimos feitos aí pelo homem. São epígrafes para melhor explicar o texto. O nosso tópico 3 traz o título O Novo Testamento. Neste tópico, nós temos 3 pontos. O primeiro, os livros do Novo Testamento. O segundo, canonicidade do Novo Testamento. O terceiro, particularidades do Novo Testamento. Assim como o Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Esta escrita desses livros duraram aí
2 gerações, quase 100 anos. Em 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos, sendo que o último foi o livro de Apocalipse em 96 depois de Cristo. Eles estão classificados em 4 grupos principais: os evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, livro histórico formado pelo livro de Atos, um livro, Atos dos Apóstolos, epístolas, que são divididas aí em 2, as epístolas paulinas, com as 13 cartas de Romanos a Filemon, e as epístolas gerais, com 8 cartas, de Hebreus a Judas, e também o livro Revelação, constituído por um livro de Apocalipse. São um total aí de 27 livros, e conforme 1 Coríntios 2, 4, 3, são livros inspirados e autorizados pelo Espírito Santo. Vejamos o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 13. Diz assim no versículo 4: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O versículo 13: As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aqui apresentando a inspiração divina nos textos. E nós temos aí, então, 27 livros. Nós sabemos que no decorrer da história da igreja surgiram muitos falsos ensinos, muitos falsos profetas, conforme o Senhor Jesus já tinha dito que iria acontecer. Ele fala lá em Mateus 7,15, Marcos 13, 22, sempre trazendo aí uma orientação para que eles tivessem o cuidado de reconhecer estes grupos no meio do povo de Deus. Então, durante os séculos 2 e 3, esses livros heréticos, eles foram escritos, mas eles receberam o nome de livros espúrios, ou seja, pseudoepígrafos, que nós vimos que são aqueles textos que têm nome de autores sagrados, mas não foram escritos por eles, e livros apócrifos. E nós vimos na aula anterior que o conteúdo desses livros apócrifos, eles têm falsos ensinos, têm heresias, têm erros cronológicos, erros doutrinários, e aí eles nunca foram incluídos na Bíblia protestante. É importante nós lembrarmos que estes livros, eles jamais foram sequer reconhecidos pela igreja como inspirados. Igreja que digo, os primeiros cristãos. E depois, no ponto 2, nós vamos falar sobre a canonicidade do Novo Testamento. E o autor diz aqui que o princípio adotado para a canonicidade do Novo Testamento é similar, parecido ao do Antigo Testamento, ou seja, em questões da autoridade atestada pela inspiração divina. Um autor aqui, Milton Fischer, sublinha que o reconhecimento de que os apóstolos e seus companheiros eram autênticos porta-vozes de Deus é o que determina a canonicidade de seus escritos. Então, a avaliação desses textos que compõem os livros do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo.
que é inspiração divina, reconhecimento e preservação dos livros como palavra de Deus. E os próprios escritores sagrados e os apóstolos reivindicaram que as palavras que escreviam não eram suas, mas as recebiam diretamente da parte de Deus. Nós vemos aqui Paulo citando em 1 Tessalonicenses 2,13, no texto que li anteriormente, em 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,22. O Ainen Gruden diz ainda: uma vez que estabelecemos que um escrito do Novo Testamento pertence à categoria especial de escritura, 2 Timóteo 3,16, implica dizer que ele possui igualmente a característica que Paulo atribui a toda escritura, isto é, inspirada por Deus. Então, todas as palavras registradas são verdadeiras, são palavras de Deus. Em relação ao reconhecimento desses livros como verdadeiros e fidedignos, desde o início os escritos falsos eles foram refutados pela igreja, porque Paulo acompanhou estas igrejas tanto na sua formação quanto na sua estruturação. E nós vemos os seus ensinos nas cartas, refutando o ensino falso e tudo ali que não pertenciam a Deus. Então, aqueles cristãos, eles receberam a palavra autêntica através dos registros escritos, como também foram ensinados a refutarem o falso. Pedro também alertou para a igreja não dar ouvidos a heresias de perdição que seriam propagadas por falsos profetas e falsos mestres, 2 Pedro 2:1. E vemos também João advertindo os irmãos a não darem crédito a todo o Espírito, mas colocar à prova toda e qualquer revelação. Então, esses irmãos, eles foram ensinados na prática a refutar heresias. E eles reconheceram estes livros quando faziam ali, como os antigos, a conservação destas escrituras. Os primeiros cristãos, eles também adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Nós vimos anteriormente que o povo de Deus do Antigo Testamento tinha este costume. Até citei alguns livros que eram lidos nas festas de Israel. Nós vemos aí menção à leitura de textos sagrados nos cultos, nas leituras públicas. 1 Tessalonicenses 5:27, Colossenses 4:16, Apocalipse 1:3. Então, esses textos, eles também passaram aí por esta canonicidade ao ter uma conservação dos escritos dos apóstolos e autores inspirados. O nosso ponto 3 vai falar sobre as particularidades do Novo Testamento, e aqui é importante nós dizermos que antes de 400 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já estavam aceitos como inspirados por Deus. Atanásio, em 367 depois de Cristo, ele publicou uma lista com os 27 livros canônicos, os mesmos que possuímos hoje. Essa lista foi aceita pelo Concílio de Hipona em 393. E alguns livros demoraram um pouquinho para se tornarem canônicos devido a uma pesquisa mais minuciosa nos seus textos. E após tanto tempo aí de estudo, eles aceitaram como inspirados por Deus. É importante também nós falarmos aqui, como uma especificidade, a língua em que foi escrita o Novo Testamento, que é o grego koiné.
Esse termo aqui faz referência a um dialeto comum e presente em toda a cultura de fala grega e que muito auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo. Atos 19, 10. Este vernáculo grego possui significado também em aramaico. Algumas expressões o autor cita aqui, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas citamos talitá cumi, que significa menina anda, Marcos 5,41, que é aquela frase dita por Jesus diante daquela menina que estava morta. Abba, pai, que significa meu pai, que está citado em Marcos 14:36, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Marcos 15:34. Embora tenha sido escrito em grego, ela também possui um significado no aramaico, o mesmo significado. O conjunto dos livros canônicos do Novo Testamento foi escrito antes do término do século I, como nós já dissemos, e o último livro escrito foi o do Apocalipse de João. Maravilha! Como é importante nós estudarmos aqui a estrutura desses livros maravilhosos que compõem o Antigo e o Novo Testamento. A palavra inspirada por Deus, a palavra deixada para nós, para a humanidade, conhecer a Deus, reconhecer também o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. De Gênesis a Apocalipse, todos os livros que compõem a palavra de Deus faz uma menção clara à vinda do Messias para salvar a humanidade. Nós vemos desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, menção à semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E este não é outro que não o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós formos estudar os pormenores de cada livro, nós vamos ver a menção ao Salvador Jesus nestes livros maravilhosos que trazem para nós aí a história de Deus, a história da humanidade, a história de como o homem foi salvo e também será salvo na eternidade. Convém a nós que preguemos esta palavra com verdade, fazendo menção do seu texto como está na íntegra, sem acrescentar, sem tirar, sem enfeitar, não é necessário, porque o próprio Espírito Santo estava ali presente na vida daqueles homens no momento dos registros. O próprio texto já traz a inspiração do Espírito Santo, levando nós somente a pronunciar esses textos para que a palavra encontre guarida nos corações. Amém? E a conclusão da nossa lição diz assim: o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Quero terminar aqui esta lição pedindo a você que, se você gostou, curta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para ser informado quando eu postar novos conteúdos. Quero também pedir a Deus aqui a bênção a você, sua família, sua casa, seus projetos, sua igreja e a escola dominical a qual você pertença. Deus abençoe a todos.